você chega agora, Lê, para falar com as análises dos técnicos, né? O que disse o Cuca, o que disse o Leonardo Jardim e como esse duelo refletiu no 2-0 para o Cruzeiro. Gols de Fabrício Bruno e Caio Jorge, Alê. O futebol é muito louco, né? Porque a gente sai do primeiro tempo elogiando o Cuca, que é uma coisa que a gente não tem feito muito nessa temporada, embora eu entenda, o Cuca é o maior treinador da história do Atlético, um cara que sabe muito de futebol, mas a gente não elogiou muito o Cuca. Se você pegar o ano do Atlético até agora, você não vai destacar grandes partidas, né? Você vai destacar a eliminação, né, do Flamengo na Copa do Brasil, que realmente foi um resultado estrondoso, e ali o time teve um bom comportamento por alguns momentos e tal, mas não teve grandes exibições, né? E eu acho que esse primeiro tempo não foi assim um esplendor, mas perto do que vinha sendo, eu gostei bastante do Atlético. Ele fez algumas apostas ousadas, essa do Coelho ali de centroavante, fazendo uma dupla de atacantes com o Hulk, foi muito boa e surtiu muito efeito no começo, principalmente, viu, Cuca? Principalmente porque o Scarpa estava dando lançamento, assistência, estava colocando ele no jogo. Até porque eu não sou um fã número 1 do futebol do Coelho. Eu reconheço a importância dele. Acho que é um jogador voluntarioso e que é um dos destaques, sim, do Atlético nessa temporada. Mas ele não é exatamente um pensador, né? Ele é um cara que corre, que tem o drible, mas que toma muitas decisões equivocadas. Quando o Scarpa coloca ele para correr, ele vai muito bem, muito bem. E o Atlético, se não cria grandes oportunidades, mas tem um volume de jogo bem interessante, maior do que o do Cruzeiro e muito maior do que dele, Atlético, nas últimas partidas, né? Aí depois ele vai modificando esse desenho, ele traz o Coelho para o lado esquerdo mais uma vez, coloca o Scarpa pelo lado direito, o Dudu vem um pouquinho centralizado, depois o Dudu vai acompanhar o Kaique e aí o desgaste é muito grande. Eu não acho que o Dudu fez uma partida boa, mas não acho que ele foi mal, até porque a comparação dele teoricamente é com o Rony, né? E o Rony, embora muito voluntarioso e tal, no momento ofensivo vinha sendo, hoje mais uma vez, vinha sendo muito fraco, né? Então o Dudu, se ele faz 2 jogadas, tem 2 passes, ele já consegue ser melhor ofensivamente do que o Rony. Então ali o time no primeiro tempo foi bacana, foi legal, foi melhor do que o Cruzeiro, ligeiramente melhor do que o Cruzeiro. Por que o Cruzeiro mereceu o resultado? Porque no primeiro tempo o Atlético foi ligeiramente superior e no segundo tempo o Cruzeiro foi muito, mas muito superior que o Atlético. Então por isso que o resultado foi merecido. Mas eu estava dizendo do futebol, né? A gente sai do primeiro tempo elogiando o Scarpa, dando ali uma pincelada no Coelho, que recebeu várias assistências do Scarpa, e elogiando o Cuca, que surpreendeu, que fez algo diferente, que conseguiu. Mesmo naquela, que a gente sempre fala, naquela estafeta, em que o Cruzeiro tem muito mais jogadores vivendo um grande momento do que o do Atlético, ele conseguiu fazer o Atlético ser ligeiramente melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo. Chega o segundo período, o Fabrício vem avançando com a bola, solta o sapato, um gol antológico e muda completamente o jogo. O Cuca, ele poderia sair aqui da arena sem ser o grande vilão dessa história. Era só ele não tirar o Scarpa. Ele deveria tirar o Dudu, poderia ter tirado até no intervalo o Dudu, mas não tira o Scarpa. E não vai na coletiva falar que o Scarpa nem estava jogando tão bem assim. Não, ele era o melhor do teu time. Quando o Cuca tira o Scarpa, e depois o Alan Franco também, ele chama pra ele, sabe? Ele pega o holofote e joga na cara dele. E aí é muito complicado, né? É difícil você defender o Cuca, mas o primeiro tempo teve uma característica muito diferente do que como termina o jogo. E por circunstância, primeiro o Fabrício Bruno, que é um monstro, que é um animal, um golaço, uma assistência, marcou muito bem o Hulk, que é muito difícil de ser marcado. Quem caiu ali, ele deitou e rolou e mudou o jogo, influenciou o jogo. E depois o Cuca poderia fazer o normal,
né? Tira o Dudu, coloca lá um atacante que seja o Renier, coloca o Rony, que ele gosta muito. Mas não tira o Scarpa, não tira o Alan Franco do seu time, que você desmonta o teu time, ofensivo e defensivamente. Foi isso que o Cuca fez. E aí é muito complicado de defender. E o Léo Jardim, que faz um trabalho brilhante, excepcional, ele falou que fez algumas mudanças no intervalo, e o Vini falou bem, não deu pra ver, né? Porque com 4 minutos o Fabrício faz aquele gol e muda o jogo. Na verdade, ali acabou o jogo, com aquele gol do Fabrício Bruno. Então, o que a gente viu no segundo tempo foi um controle absoluto do Cruzeiro, tocando a bola, girando o jogo, fazendo as alterações, criando oportunidades como aquela do Gabigol. Mas me chama muita atenção isso, né? A diferença do primeiro para o segundo tempo, como muda tudo no futebol. A gente fala que no futebol muda de quarta a domingo, né? Mudou de um tempo para o outro, viu, Cirilo?